uma ilha vulcânica repleta de sol. A Sicília está localizada no meio do Mediterrâneo. Como se estivesse pendurada na extremidade da bota italiana, a Europa e a África se encontram para se confrontar nesta terra de múltiplas culturas. Além de sua riqueza cultural, a ilha combina uma incrível diversidade de belezas naturais. Seus numerosos origens deixaram uma culinária característica, o caráter distinto de seus habitantes, pequenas vilas secretas e vestígios de um passado rico. Na Sicília, todas as jornadas são possíveis. A pátina da história, jovialidade, calor e sensualidade, paira eternamente sobre a ilha e afeta a experiência de cada visitante. Palermo, a capital da Sicília, escapa a todas as definições desta cidade mediterrânea, caótica, indisciplinada, está cheia de contradições, mas é extremamente atraente. A princípio, alguém fica um pouco preocupado e ser atrasado no trânsito louco da Via Roma não vai dissipar esse sentimento. No entanto, uma vez que você estaciona seu carro, uma cidade cheia de surpresas com recursos ilimitados se revela. A Praça Pretoria é cercada por impressionantes igrejas e monumentos, incluindo uma fonte adornada com ninfas, tritões e divindades. Finalizadas em 1573, suas estátuas representando deuses dos mares esculpidas em suas vestes mais simples, chocaram os paroquianos conservadores das igrejas ao redor da praça. No entanto, em Palermo, assim como em toda a Sicília, mais um paradoxo não fará mal. A principal atração da cidade reside na personalidade de seus habitantes. As ruas oferecem entretenimento constante, embora não revelem suas verdadeiras personalidades de imediato. Assim como sua cidade, logo se descobre seu caráter caloroso, epicurista e apaixonado. Palermo não é apenas uma questão de monumento, é uma atmosfera. Uma colisão sutil de contrastes onde belas igrejas ladeiam ruas em ruínas. Palermo ama a confusão de estilo. Aqui, a história com H maiúsculo se mistura a lembranças de família. No coração dos sicilianos, a cultura popular ocupa um lugar tão importante quanto as grandes obras de sua herança. Não se deve ignorar Palermo. Ela realmente merece uma visita de vários dias para ser descoberta. No final de uma rua estreita, as canções do teatro popular de Toramo saberão como seduzi-lo. Os visitantes mais corajosos podem preferir caminhar. É uma excelente maneira de descobrir Palermo. Assim como em países do Oriente, as ruas têm temas diferentes, e dado o tráfego, a rua para bicicletas tem um futuro promissor. Perto da Via Roma, a Catedral de San Domenico foi criada pelo arquiteto Andrea Siraccioni em 1640. Sua fachada foi adicionada em 1726. A Catedral de San Domenico é usada como um panteão para vários sicilianos famosos. No antigo coração de Palermo, que desde então foi reconstruído, o mercado da Síria é um lugar muito animado e barulhento, com seus numerosos vendedores vendendo uma infinidade de produtos alimentícios, e as oficinas de ofícios antigos, como este afiador de faca. Olá! Ed, o que você está fazendo aqui? No início da tarde, Palermo descansa. O visitante lembrará principalmente dos gritos das crianças reinventando novos jogos a cada dia.
É hora da sagrada soneca. Muitas das lojas e escritórios reabrirão às 16 horas. O estilo de vida inacessível e sua maneira peculiar de ver as coisas está no fundo de sua alma. Isso também está ligado à sua história. Inicialmente um emirado árabe, depois a capital de um reino normando, Palermo foi a joia da Europa durante o século XII, antes de um longo período de declínio. Preservou monumentos únicos de sua antiga posição estratégica entre o Oriente e o Ocidente. Os normandos eram construtores ambiciosos que transformaram as mesquitas e palácios construídos pelos muçulmanos antes deles, dando assim origem ao estilo árabe normando tão típico da Sicília. A catedral evoca visões do Oriente quando vista de certos ângulos. O bispo de Palermo, Daltiero Famílio, iniciou sua construção em 1184. Ele passou por várias transformações em alguns momentos. Foram para melhor, como a construção do pórtico de 3 arcos de inspiração catalã. Levou 2 séculos para ser concluído. Dentro, a catedral abriga os túmulos de famosos monarcas sicilianos. Em Palermo, os fantoches têm seu próprio museu. É aqui que a antiga cultura popular dos pupi, outrora disseminada por toda a Sicília, é preservada. Perdoem-me, ó sagrada coroa. Se trago uma notícia feia e desoladora, veja o que eu fiz. Essa forma de entretenimento foi introduzida pelos espanhóis durante o século XVIII. Na época, era o único entretenimento disponível para os pobres. As principais histórias da ópera Deusa Pupi são as aventuras dos heróis das canções gestuais nos Paladinos de Carlos Magno. Os personagens amados ou odiados eram modelos que permitiam interpretar as experiências da vida, situando-as em um universo deslumbrante de glória. Cada história tinha alguns episódios que eram exibidos ao longo de meses em bairros populares. Mais de 3.000 marionetes são mantidas aqui com todos os seus trajes e acessórios. Muitos artesãos talentosos faziam as marionetes. Em Palermo, Gaetano Greco foi o primeiro de uma longa linha de fabricante. Hoje, Mimo Gutixil se tornou o herdeiro dessa tradição. Eu aprendi com meu pai. Aprendi a fazer as vozes e a manipular os fantoches com meu pai e ensinei meu filho, que acaba de completar 26 anos, os gestos e os movimentos dos fantoches. Mas junto, herdamos essa tradição do meu pai, que por sua vez, a aprendeu com a família Greco. É como se estivéssemos fazendo as vozes e movendo os fantoches da mesma forma que os outros homens faziam, no início do século XIX. Vamos olhar para os pupilos, como faziam no início do século XVIII. A ópera dos pupi pertence totalmente ao folclore siciliano. Ela sobrevive até hoje graças à vontade de manter a tradição viva. Este teatro siciliano perpétua uma antiga lição de perfeição. Após a agitação de Palermo, uma cidade estimulante, mas exaustiva, uma pequena pausa é muito apreciada. Há inúmeras atrações para serem vistas ao redor da capital, incluindo pequenas vilas encantadoras, resorts à beira-mar e importantes monumentos históricos. 8 quilômetros a sudoeste de Palermo, a Catedral de Montreal é uma verdadeira joia da arquitetura normanda. Confirma a presença de cavaleiros normandos no sul da Península Italiana no início do século XI. Os jovens aventureiros ofereciam sua espada para servir ao maior lance nos conflitos contra o Papa. Os príncipes da Lombardia e os bizantinos para dominar a área. Construtores muito inteligentes, os normandos, usaram as técnicas da arte românica francesa e integraram influências bizantinas e árabe. A Catedral de Montreal, uma joia desse período, não deve ser ignorada.
Estamos em Sarasa, acima de Palermo, a 500 metros de altitude. Essas encostas, banhadas pelo sol e com noites às vezes muito frescas, oferecem condições ideais para que vinhedos de alta qualidade se expressem. Francisco Buccioni é o proprietário de uma hacienda familiar que cultiva vinhas antigas. Francisco e seu irmão decidiram replantar este vinhedo abandonado com sua dinâmica, vinha orgânica. Eles amarram as videiras de maneira antiga com uma corda. Os irmãos Buccioni se recusaram a usar plástico ou arame aqui. Somente a variedade de uva, a terra e o know-how darão ao vinho seu sabor. Branco. Temos o. Em termos de vinho branco, cultivamos Catarato. É o vitigno que sempre foi. Este vinho sempre foi plantado aqui, pois expressa melhor a terra em sua plenitude. No sentido completo, então coma. Quanto ao vinho tinto, cultivamos Nerasavola e Pericone, uma uva típica desta área que não é frequentemente utilizada. Obrigado. Múltiplos cultivato. As vinhas sempre foram importantes para a economia siciliana. Por muito tempo, elas foram vendidas para fortalecer os vinhos franceses. Hoje, redescobre-se os vinhos sicilianos pouco conhecidos. As condições climáticas e a variedade de uvas produzem vinhos tintos robustos e frutados. Os vinhos brancos se beneficiam da frescura das montanhas e são geralmente mais leves e secos. Na parte ocidental da ilha, descobre-se a Sicília de outrora, austera e severa, queimada pelo sol, enriquecida por seus múltiplos legados históricos e culturais. Uma Sicília que remete ao norte da África, onde os rostos parecem ser os de tunisianos. Aqui, as ruas pertencem aos mais velhos. Muitos jovens partiram por falta de trabalho e oportunidades. Essa migração é um verdadeiro problema todo ano. Aproximadamente 10.000 sicilianos deixam a ilha para tentar a sorte em outro lugar. Nesses vilarejos sicilianos, a religião é crucial. Na parte sul da ilha, a popularidade e a influência da igreja permanecem particularmente fortes. Muitas vezes, o padre é considerado a pessoa mais importante da aldeia. No ambiente cosmopolita das grandes cidades, as gerações mais jovens não compartilham o mesmo fervor que seus antecessores. No entanto, a sociedade como um todo ainda respeita muito a religião. Numerosas tradições, como viúvas vestindo preto por um ano como sinal de luto, já não são seguidas nas aldeias do interior. Mas nessas pequenas comunidades, uma mistura secular de superstição e fé continua a reger a vida dos habitantes. O promontório que se estende do Monte Cofano até Castellammare del Golfo é um dos mais belos de toda a Sicília. Por décadas, esta parte da Sicília foi negligenciada. A região era considerada desinteressante e isolada, com terremotos regulares e atividades da máfia. Como resultado, nunca conheceu o desenvolvimento turístico de Taormina ou Siracusa. Mas a costa exibe seu encantos infinitos. Zíndaro é a maior reserva natural da Sicília. As enseadas rochosas e praias são banhadas por águas incrivelmente claras. Os visitantes descobriram vistas incríveis na Sicília. No topo do Monte Eri, a cidade de Orici nos lembra uma fortaleza. Na antiguidade, Vênus, a deusa da fertilidade, era o objeto de um grande culto. As prostitutas sagradas a oficiavam em seu santuário. Após o santuário ter sido totalmente destruído pelos normandos durante o século XII, um castelo muito mais austero ocupou seu lugar.
Entre os monumentos e igrejas desta tranquila cidade, Sesimadre é o mais interessante. Construída em 1314, esta igreja possui belas abóbadas e capelas laterais. Em 1865, o interior foi reformado em um estilo neogótico. Visitar o castelo também vale a pena pelas vistas panorâmicas. A oeste, em direção ao mar, Trapani e suas salinas. Localizada no coração da poderosa rede de comércio que se estendia de Cartago a Veneza, esta faixa de terra em forma de foice se estende ao longo do porto onde Pedro de Aragão desembarcou em 1282 para iniciar a ocupação espanhola da Sicília. A cidade deve sua prosperidade à produção de sal, vinho e dinheiro lavado da máfia. Um é atraído pelo aspecto ultrapassado desta vila de pescadores, essencialmente árabe. Além de ser um porto de ferry para o arquipélago Egádios e a ilha de Pantelleria, Trapani também é um excelente ponto de partida para explorar a parte noroeste da Sicília. No final da tarde, os habitantes invadem as ruas do centro para a Passeggiata, o passeio da noite. O labirinto de ruas do centro histórico de Trapani preservou seu caráter mourisco, no entanto. Sua arquitetura remonta, na maior parte, ao fabuloso período barroco espanhol do século XVIII. Existem numerosos exemplos da Via Garibaldia e do Corso Vittorio Emanuel, a principal artéria da cidade. Em sua extremidade se ergue o Palácio Senatório, adornado com colunas e relógios. A igreja do Colégio Jesuíta do século XVII possui uma bela fachada barroca. Uma das principais características do barroco siciliano é a ligação entre a arquitetura e a escultura, que são totalmente inseparáveis. A Catedral de São Lourenço é um exemplo típico deste período. No interior, mármores coloridos e decorações de estuque extremamente sofisticadas. Durante o século XVII, a Sicília foi agraciada pela presença do pintor flamengo Antônio van de Yck. Alguns o acreditaram com esta pintura, a crucificação. A vida religiosa afetou profundamente a história da Sicília e, até hoje, seus habitantes. No entanto, a vida aqui não é austera. Um país onde as pessoas festejam durante os funerais mostra que aprecia as coisas boas da vida. A Sicília é uma grande produtora de frutas e vegetais que podem ser encontrados em abundância nos mercados. A mistura de culturas também enriqueceu a gastronomia da ilha. Os sabores orientais se espalharam pelo resto da Itália através da Sicília, incluindo legumes recheados, pistache, uvas passas, pinot e pasta de amêndoa. Durante o século XVII, Trapani era famosa em toda a Europa por seus artesãos de coral, antes que os bancos de coral no mar fossem dizimados. Hoje, alguns artesãos mantém essa tradição viva. O coral é difícil de trabalhar e requer precisão extrema. Platinero Lourenço é um dos últimos ourives a trabalhar com coral. O aspecto mais importante é o coral que foi utilizado em objetos religiosos sagrados, como o cálice e o ostensório. Através de sua cor, o coral era considerado como representando a cor do sangue de Cristo. O coral também deve sua reputação a uma lenda grega. Quando Perseu matou a Górgona,
Ele colocou sua cabeça nas algas. Seu sangue os petrificou e se transformou em coral. É utilizado por toda a civilização mediterrânea e continua sendo um símbolo de boa sorte. Ao seguir alguns quilômetros ao sul de Trapani em direção ao mar, o visitante chega às salinas. Ferramentas tradicionais usadas para trabalhar o sal estão em exibição em um antigo moinho. Agora estamos nos dirigindo para a parte sul da ilha, a mais rural de todas as costas sicilianas, com campos ondulados, vilarejos tradicionais e belas praias. Uma das cidades termais mais antigas da Itália, Cixacia já era apreciada pelos fenícios, grego e romanos, muito antes da chegada dos árabes. Com seu elegante mirante com vista para o porto e sua atmosfera relaxante, Cixacia é uma das cidades mais bonitas da costa do Mediterrâneo. Por toda a cidade, seja nas escadas ou nos afrescos em locais públicos, as decorações cerâmicas atraem olhares. Os ceramistas de Cixacia estão entre os melhores da Sicília. Muitas lojas de cerâmica podem ser encontradas no antigo bairro artesanal da parte baixa da cidade. Giuseppe Stefano expõe suas próprias criações aqui à venda. As cerâmicas de Cixacia sempre estiveram aqui, no sentido de que este ofício foi transmitido a nós pelos gregos. A tradição da cerâmica permaneceu até a Idade Média. A arte da cerâmica é altamente apreciada pelos italianos, desde objetos do dia a dia ricamente decorados com motivos florais, até peças de decoração. As cerâmicas também traduzem as múltiplas influências que, por séculos, moldaram a história excepcional desta ilha. A Sicília pode ser uma ilha, mas nada denota uma sensação de isolamento. Situada no meio do Mediterrâneo, foi constantemente cobiçada pelas grandes potências da região, devido à sua posição estratégica no cruzamento de rotas comerciais e de migração. Cada um deixou uma impressão mais ou menos importante aqui na parte sul da ilha. Agrigento foi marcada pela presença dos gregos. Aqui, os vestígios de 5 templos estão situados no topo de uma crista, remanescentes da cidade de Acraga. É fascinante imaginar o poder da Grécia naquela época, cuja colonização se espalhou pela Itália. Fundada em 581 AC, Acragas é a última grande cidade que se encaixa na paisagem da Sicília. Mais a leste, chegamos a Noto, cuja história antiga foi totalmente perdida no terremoto de 1693. Ao destruir todos os edifícios, o terremoto contribuiu para o desenvolvimento do estilo barroco da ilha. A simetria do espaço e a abundância de elementos decorativos caracterizavam este estilo tão adequado à imaginação e à inovação. As principais famílias foram seduzidas, se superaram na construção de palácios suntuosos. Hoje, Noto é a cidade barroca mais bonita e harmoniosa da Sicília. Na praça mais refinada de Noto, a Catedral de San Nicolo foi completamente restaurada após o colapso de sua cúpula. Muitos edifícios estavam ameaçados de destruição após décadas de negligência e pequenos terremotos. As autoridades locais e a população parecem ter compreendido a gravidade do problema hoje. Você pode visitar Noto sem correr o risco de ver uma cornija cair. A nova cidade de Noto utilizou uma ideia revolucionária baseada na criação de 2 bairros. Um para a administração política e religiosa, e o outro residencial. Os dois foram construídos com simetria aguda e harmonia visual. Localizada na ponta sudeste da ilha, Siracusa foi descrita por Cícero como a cidade mais bonita do mundo. Uma rival de Atenas em poder e prestígio.
Ortigia, o coração espiritual e físico de Siracusa, é um museu vivo onde todas as eras, grega, normanda, aragonesa e barroca, se misturam na mais bela harmonia. Ortigia é, na verdade, uma pequena ilha acessível pela Ponte no Evo, que se estende sobre um charmoso pequeno porto. Os palácios venezianos, com suas cores ocre e ferrugem, têm vista para os barcos, balançados pelo mar. Arquimedes, o famoso estudioso grego, nasceu aqui em 287. Após estudar em Alexandria, ele retornou para se estabelecer em sua cidade natal. O famoso princípio que leva seu nome também se aplica a esses amadores de canoebol. Eles têm a sorte de desfrutar de sua atividade em um cenário excepcional. Apesar do verniz barroco, Siracusa é verdadeiramente grega em essência. Isso se manifesta na grande civilidade de sua população, bem como nos vestígios arquitetônicos ocultos. Séculos de negligência certamente apagaram a imagem prestigiosa da beleza de Ortigia, mas nos últimos anos, as autoridades da cidade têm tentado remediar a situação. A extraordinária história da Sicília e sua profunda mistura cultural resultante são a raiz de muitas contradições inerentes à ilha e seus habitantes. O espírito conservador, a tendência a ser desconfiado e estoico surgem em alguns momentos, mas sinais de confiança, sociabilidade, sensibilidade, bem como um grande senso de humor, também estão presentes. Em Siracusa, o magnífico teatro grego esculpido na rocha branca da colina é uma obra-prima da arquitetura clássica. 15.000 espectadores podiam assistir às representações de peças de Aquiles, Sófocles e Eurípides todos os verões. O teatro ganha vida novamente com a exibição de tragédias antigas. Deus, dê-me força a vingar. Mas é difícil imaginar a intensidade das representações naqueles dias. Durante a celebração de Dionísio, o deus da embriaguez e do vinho, as peças mantinham os espectadores do amanhecer ao anoitecer. No auge do espetáculo, a multidão entrava em transe, sentindo o que Aristóteles chamava de catarse. Os espectadores eram levados a rir por mais algumas horas antes de serem enviados para casa. Na Sicília, você também pode encontrar prazer no seu prato. Para se convencer, basta ir ao mercado. Com sua rica tradição gastronômica, Homero localizou na Sicília os jardins de Alcanus, cuja abundância encantou Ulisses. A profusão de vegetais frescos e os muitos peixes desta parte do Mediterrâneo são a base de uma culinária desenvolvida pelos árabes durante o século XII, associando sabores picantes, doce e agridoce. O queijo também faz parte da jornada pelos sentidos, eles são os mesmos do sul da Itália. Provolone, Cássio e Cavallo, ou ricota. A Sicília, uma ilha encantadora no sul da Itália, é também um maravilhoso pomar de frutas mediterrâneas, repleto de laranjas, limão e figos. Por muito tempo, a culinária siciliana foi considerada a culinária dos pobres. Nesse contexto, a textura e a frescura eram as mais importantes. Peixes com olhos brilhantes, escamas reluzentes e brânquias bem colorida, e o brilho das berinjelas e a fragrância dos tomates previam uma associação deliciosa. As ervas também intensificam o sabor. Uma delas se tornou indispensável: o orégano. Em nossa tradição culinária, orégano e ramos eram oferecidos aos recém-casados e às pessoas queridas como um símbolo de boa sorte e fortuna. Eles costumavam pendurá-los na cozinha porque eram bonitos, cheiravam tão bem e traziam sorte.
Quando necessário, eles o usavam era melhor, pois era mais seco e durava mais. Sim. Catânia é tão negra quanto a lava com a qual foi construída é a segunda cidade da Sicília em termos de comércio e um próspero centro de negócios. A Praça do Duomo é um exemplo suntuoso do estilo barroco tão típico de Catânia, com seu contraste entre lava e calcário. No seu centro ergue-se um elefante da época romana, ele é o emblema da cidade, dito ter o poder de apaziguar a ira do Etna. Do outro lado, a catedral dedicada a São Ágata possui uma imponente fachada de mármore de 2 andares. Suas colunas pertencem ao anfiteatro romano. Este monumento vigia as relíquias do santo patrono da cidade. A Via Etna, a principal artéria da cidade, se estende ao longo dos vestígios de um anfiteatro romano. Durante o século II a.C., era o maior anfiteatro, depois do Coliseu em Roma, e podia acomodar 16.000 espectadores. A Costa Junica é o destino mais procurado por turistas na Sicília. Vários locais para banho se espalham ao norte de Catânia e Tresa. É um local lendário. As 3 rochas de basalto que se erguem da água dizem ter sido lançadas aqui por Polifemo, o ciclope cegado por Ulisses por ter tentado impedi-lo em sua fuga. A poucos quilômetros adiante, o castelo de Assi também é famoso entre os amantes de natação e sol. Sua praia de lava não é muito acolhedora. No verão, plataformas de madeira são instaladas para que as pessoas possam se deitar ao sol de forma mais confortável. A pequena cidade possui um castelo bastante notável que se ergue sobre a cidade, situado em um montículo de basalto. Ele foi construído pelos bizantinos durante o século VII sobre as fundações de uma fortaleza romana. Sob ocupação árabe, o castelo foi destruído e depois reconstruído pelo califa Al-Mu'izz em 909. Os normandos o conquistaram durante o século XI e impuseram um regime feudal. A Sei Real completa a trilogia do Assi. A vila tem um cenário magnífico na Costa Junica. A atmosfera é elegante. O povo de Catânia gosta de vir aqui para passear perto dos monumentos barrocos ou aproveitar as águas termais sulfurosas. Seja a basílica ou a catedral, Axi Reale possui vários edifícios religiosos que, como em toda a província de Casonia, são predominantemente no estilo barroco, o principal estilo arquitetônico da Sicília. Isso resume tudo o que pode ser encontrado na ilha. O Etna continua sendo uma das vistas fascinantes de Sidele para subir. Você deve usar uma estrada que passa por uma floresta de bétulas e uma paisagem bastante calma. Mas, à medida que você se aproxima, essa impressão muda radicalmente. Por muito tempo, o Piano Provence foi a principal estação de esqui do Etna. Mas durante as erupções de 2001 e 2002, um gigantesco fluxo de lava destruiu tudo. Na parte superior, você pode ver como a lava esmagou as árvores. Desde 1987, este extraordinário vulcão e suas encostas pertencem a um parque natural. A diversidade das paisagens é de tirar o fôlego, desde florestas alpinas até desertos de lava. O pico mais alto da Sicília, o Etna, é o maior vulcão ativo da Europa e um dos mais ativos do mundo. Seu pico de 3.323 metros de altura domina toda a Costa Junica. Suas fumarolas de fumaça oferecem uma vista deslumbrante, às vezes aterrorizante. Na antiguidade, o cume do Etna era frequentemente iluminado pelos espetaculares efeitos pirotécnicos. Muitas obras atribuem essas erupções a Tifão, o monstro derrubado por Zeu. Enterrado sob o Etna, outros autores antigos acreditam que é a oficina de Vulcano.
A história registrou inúmeras erupções. A erupção de 1699 durou 122 dias e destruiu 16 assentamentos na área. Ela também cobriu a maior parte de Catânia. Em 2001, erupções mais espetaculares dos últimos 40 anos causaram danos extensos às infraestruturas localizadas no flanco sul da montanha. Espetacularmente localizada em um terraço rochoso do Monte Tauru, em forma de varanda sobre o mar, Taormina é o mais prestigiado resort à beira-mar da Sicília, e nenhum superlativo é bom demais para descrever seu charme e beleza excepcionais. Por séculos, a cidade despertou a paixão de gerações de escritores, artistas, aristocratas, banqueiros e monarcas. Devido à sua riqueza, não precisou suportar as duras realidades econômicas de outras cidades sicilianas. Seu esplendor não é de forma alguma uma exageração. Capital da Sicília bizantina durante o século IX, a cidade medieval de Taormina está quase intacta. Um dos principais prazeres é passear por suas ruas estreitas admirando as lojas de artesanato e antiguidades. Neste labirinto de ruas, você pode ver os moradores se reunindo para jogar carta. O jogo de escopa é muito popular aqui. 50. Longe das multidões, o luxuriante Paco Duce de Cesário, comumente conhecido como Vila Comunale, é um dos mais belos jardins públicos da Sicília. A vista da Baía é extraordinária. Foi criado por Lady Florence Trevelyan Cacciola, uma inglesa desonrada, após seu caso com Eduardo VII. Perto do cabo, a minúscula ilha Bela se debruça sobre uma cova sublime. Lawrence Trevelyan comprou esta ilha por a módica quantia de 5.000 lira e mandou construir uma casa lá. Hoje, uma reserva natural. A ilha pertence ao Fundo Mundial para a Natureza. Suas águas são um paraíso para mergulhadores. Hoje, Taormina é o símbolo do turismo de luxo na Sicília. As enseadas ao redor da cidade merecem sua reputação. Seu difícil acesso os protege do tumultuado resort à beira-mar nas proximidades. Saindo de Taormina, a vila de Castamola tem uma cor mais autêntica. A música tradicional na Sicília é transmitida oralmente enquanto come uma pizza. Você pode ouvir o grupo Ibedi, um dos herdeiros dessa música. Lafayette. Ati. Deixando a costa Junica para trás, seguimos para o norte da ilha na costa Tirrenia. Embarcamos em um hidroavião para as Ilhas Eólias. O vulcão é sem dúvida a ilha mais visitada do arquipélago, com sua fonte de água quente e seus banhos de lama terapêutico.
Esta ilha é muito apreciada pelo jet set italiano. Apesar do cheiro desagradável dos gases sulfurosos, os banhos são muito populares. Para os gregos, a ilha de Vulcano deve ter inspirado respeito, ou até mesmo medo. A atividade vulcânica da ilha foi uma fonte de curiosidade para muitos pensadores durante a Idade Média. Os cristãos acreditavam que era a antecâmara do inferno. As paisagens lunares de rochas vulcânicas rendadas e campos de enxofre são cobertas por flores multicoloridas durante a primavera. Um mar de um incrível azul cobalto, montanhas selvagens acariciadas pelo vento e salpicadas de flores, vulcões fumegantes. Isso é suficiente para explicar a fascinação das Ilhas Eólias. São 7 no total, um número mágico, todos vulcânicos, mas diferentes em tamanho, forma e atmosfera. Há momentos cercados por poeira de ilhotas. Estamos em Lipari, a capital das Ilhas Eólias. Devido à sua posição central, é uma base prática para pular de ilha em ilha. A cidadela divide o golfo em 2 baías. Cada uma tem seu próprio porto. Marina Lunda para os ferries e Marina Corta para os pescadores. Lipari foi habitada pela primeira vez há aproximadamente 6.000 anos. Para os gregos, era um porto comercial localizado em sua rota de comércio entre os mares Egeu e Tirreno. Durante o verão, os jet set estrelas de cinema chegam em massa para nadar nas águas cristalinas, passear e celebrar. A população dobra e os preços disparam. No outono, as ilhas recuperam sua faceta autêntica e mais uma vez, a pá e o ritmo ancestral retornam aos 15.000 habitantes. O peixe é abundante nas águas do arquipélago, e o prazer da pesca é desfrutado muito cedo. Atum, robalo, linguado ou choco pescados pela manhã são encontrados nas mesas dos restaurantes à noite. Os gourmets não ficarão desapontados. Em boas confeitarias, eles encontrarão uma seleção tentadora de doce siciliano, incluindo canole ou amaretos. Em Lipari, há restaurantes para todos os gostos. Alguns estão localizados em lugares muito animados, enquanto outros são verdadeiros refúgios de paz. Mas não se preocupe com suas papilas gustativas, desde a simples pizza até a saborosa culinária eólia. A oferta é extensa. A antiga cidade ao pé da cidadela possui um pequeno e delicioso labirinto de ruas ladeadas por casas coloridas em tons pastéis. Como na canção do cantor francês Minon Ferrer, a roupa seca pendurada na janela é bonita. Falando de Minon, é o mesmo nome. Este pescador de 80 anos que está limpando o famoso camarão Nasa. Estes são camarões. Estes são nossos camarões. Eles são muito bons. Eles são capturados com uma rede de arrasto. Eles são muito saborosos e cheios de vida. No entanto, a tranquilidade de Lipari esconde um passado agitado. A cidadela foi construída para proteger o porto dos repetidos ataques de piratas ansiosos para se apropriar das receitas provenientes da exploração de obsidiana e pedra pones. Para entrar na cidadela, você deve subir alguns degraus em direção à Catedral de Bartolomeu. Ela foi construída no século XVII para substituir a Catedral Normanda original, que foi destruída pelo temível pirata Barbarossa.
Avançando para o interior da ilha, outra faceta da Sicília se revela. A natureza nessas regiões é mais do que vantajosa para a escultura, especialmente devido à terra vulcânica fértil e ao sol quase onipresente. Estamos em Tusa, uma vila perto de Cefalù. Antônio continua a cultivar seus vegetais de maneira tradicional enquanto observa suas ovelhas com um olho, mal perturbado pelos fogos de artifício que ecoam do alto da vila para uma celebração religiosa. A tradição nesta região era construir no topo das colinas e depois descer em direção ao mar, onde encontramos Castelo de Tusa. Logo abaixo da cidade estão as ruínas do castelo, que dá nome ao local. A leste de Cefalù, estamos diante de uma das praias mais bonitas da costa tirrena. Elas são limpas, livres de poluição, com relativamente poucas pessoas. A Sicília é um mundo voltado para o mar. A população está principalmente concentrada nas férteis planícies costeiras. Isso se deve principalmente à importância do comércio marítimo ao longo de sua história. Vamos lá, vamos cavar! No entanto, você não deve ignorar o interior da ilha que mostra outra faceta da Sicília. Esperança de Nuna. Uma região isolada e montanhosa. O centro da Sicília tem uma atmosfera única e paisagens maravilhosas. As montanhas estão salpicadas de pequenas vilas e fazendas hoje. A maravilhosa natureza não mudou, e as duras condições de vida também não. O interior da costa norte possui 2 enormes parques nacionais, pontuados por pequenas vilas montanhosas. As altas pastagens sempre acolheram comunidades rurais, de fazendas de criação de gado e ovelhas. Durante o verão, você ainda pode ver pastores conduzindo seus rebanhos e manadas para altitudes mais elevadas, em busca de zonas de pastagem. Como no passado distante, eles vivem em pequenas construções de pedra seca. Esses pastores continuam a seguir receitas ancestrais para fazer uma maravilhosa e muito cremosa rocata, apreciada pelos locais. Não há chance de você encontrar esses queijos em um supermercado. Você deve fazer a viagem até aqui para compartilhar por algumas horas a vida desses homens que preservam parte da memória da Sicília. Sob as vibras, as provolas ou queijos de vaca são refinadas. O pastor dá 4 batidas para ajudar a rocata a emergir do fundo do enorme pote. O leite desnatado escapa dos pequenos coadores. Chama-se duma. Ela fica ácida. Você então a mistura com água morna e ela se torna como uma pasta fluida. Depois, você a trabalha à mão para obter essa forma. Impressionado pela beleza quase sobrenatural do lugar, Ovídio declarou que, aqui a natureza assume todas as suas cores. O campo explode em flores durante a primavera. Os campos de trigo acariciados pelo vento também são uma imagem da Sicília. Disse que a massa foi inventada aqui, mas alguns acreditam que sua origem é muito mais antiga, a chinesa. Muito bem preservada. Essas enormes fortificações de Ena são a perfeita ilustração das aldeias montanhosas isoladas que preservam sua própria identidade. O castelo foi construído pelos sarracenos, em seguida, fortificado pelos normandos envolvido em mitos. A cidade de Ena dominava o centro da ilha, e foi por muito tempo o santuário do culto a Deméter, a deusa da fertilidade e da agricultura. Nossa jornada recomeça na costa norte, presa entre uma enorme rocha e o mar. Cefalù é um antigo porto pesqueiro medieval que é único na Sicília. Um charme maravilhoso emana desta antiga cidade, cujas residências ricas refletem a prosperidade anterior. A Catedral de Cefalù foi a última joia da coroa árabe-normanda ao construir esta igreja durante o século XII. Roger II queria conter a crescente influência do papado na Sicília. Esta catedral, com aparência de fortaleza, foi restaurada.
desde 1015, foi despojada de todas as adições que se acumularam ao longo dos séculos. Os arquitetos tiveram a coragem de remover o mármore e os trabalhos em madeira, permitindo que a pedra original aparecesse. Erguido acima da cidade, o Rocco era o esconderijo perfeito para os gigantes que, segundo a lenda, foram os primeiros habitantes da Sicília. Disse que os árabes construíram sua cidadela aqui. Com este cenário espetacular, além das ruas estreitas que se espalham pela cidade, Cefalù se tornou um lugar favorito para diretores de cinema, como Giuseppe Tornatore, que filmou Cinema Paradiso aqui. Eu acho que isso é uma coisa boa. Cefalù também é bem conhecida por sua linda praia de areia fina, considerada, com razão, uma das mais belas praias da Sicília. Por algum tempo, Cefalù se sentiu um tanto inferior a Taormina. Hoje, no entanto, todos os anos os dois resorts atraem muitos turistas. Provavelmente já habitada durante os tempos pré-históricos, Cefalù acolheu várias civilizações, especialmente os árabes, que foram expulsos pelos normandos. Até hoje, a cidade preservou esse aspecto cosmopolita. Na verdade, a cidade é bem conhecida no exterior pela qualidade de suas aulas de língua italiana, frequentadas por muitos estrangeiros. Nossa jornada termina aqui, às margens da maior ilha do Mediterrâneo, única em seu caráter. A Sicília vale muito a pena um desvio e sempre valerá. Para os árabes, era o paraíso na terra. O famoso poeta medieval Ibn Di o descreveu como uma ilha envolta no manto de um pavão, com penas suntuosamente coloridas, e ele estava absolutamente certo.